Seja bem-vindo ao canal Pensando e Conhecendo. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like e comentar. Vamos ao vídeo. Sabe, o que define uma boa escrita? Essa é uma pergunta que vira e mexe assombra a gente, não é verdade? Pode ser na redação da escola ou até naquele e-mail super importante do trabalho. A gente está sempre correndo atrás daquela clareza, sabe? Daquele impacto que realmente faz a diferença. É que, vamos combinar, existe uma diferença, e é uma diferença gigante, entre um texto que só, digamos, funciona e aquele que é, uau, fenomenal. Um deles simplesmente comunica uma ideia. O outro transforma. Ele tem o poder de convencer, de emocionar, de ficar ali, ó, gravado na memória. Então, a grande questão é, qual é o segredo para dar esse salto? Bom, para a gente descobrir esse segredo, as fontes que nós analisamos aqui apontam todas para um mesmo lugar, a fundação. Sabe? Aquela base bem sólida, bem firme, onde toda a escrita que fica na memória é construída. E olha só que interessante, talvez até um pouco surpreendente. A jornada para se tornar um grande escritor, na verdade, não começa com a caneta na mão. Começa com o livro. É isso mesmo, tudo tem início na leitura. Essa capacidade de analisar, de questionar, de absorver de verdade o que se está lendo, esse é o ponto de partida de tudo. E é justamente essa base de leitura que leva a gente direto para o grande objetivo. E o mais curioso é que essa meta, ela aparece em absolutamente todas as fontes que a gente pesquisou. É como se a missão de quem escreve pudesse ser resumida nisso aqui. E o que eu acho mais fascinante é que isso não é uma opinião isolada, sabe? A gente está falando de 3 fontes completamente diferentes, com autores e contextos que não têm nada a ver um com o outro, e todas chegam na mesmíssima conclusão. Isso mostra que a gente está falando de algo fundamental, um princípio quase universal da boa escrita. Ok, então se a meta está clara, a pergunta agora é: quais são as ferramentas para a gente chegar lá? Bom, é exatamente isso que a gente vai ver agora. Vamos abrir o que a gente poderia chamar de a caixa de ferramentas de quem escreve. Olha, as primeiras ferramentas têm tudo a ver com adaptação. É aquela coisa de entender que um poema não se escreve do mesmo jeito que um relatório de trabalho, né? É ter um repertório, ter cartas na manga, recursos para dar cor, para dar ritmo para o texto. E, o que é talvez o mais importante de tudo, é ter a sabedoria de olhar para sua caixa e escolher a ferramenta certinha para aquele trabalho específico. Outra ferramenta que não pode faltar de jeito nenhum é a capacidade de separar o que é fato do que é opinião. É simples. Fato é aquilo que se pode provar, verificar. Opinião? Bom, opinião é o que se pode debater. E, de acordo com as fontes, dominar essa diferença é o que transforma um argumento que era frágil numa verdadeira fortaleza. E tem mais. Escrever é também um exercício de lógica. Pensa só, um bom escritor é aquele que consegue enxergar a arquitetura invisível de um texto. Ele bate o olho e identifica como uma causa está levando a uma consequência, ou como um exemplo está clareando uma definição. É essa percepção das conexões que cria um texto claro, coeso, que faz sentido. E agora a gente chega na ferramenta mestra, a joia da coroa. A arte de construir um argumento sólido. E o processo é bem direto, são 3 passos. Primeiro, a tese, ou seja, a sua ideia central. Segundo, vem os argumentos, que são as razões que sustentam essa ideia. E, por fim, as justificativas, que nada mais são do que as provas, os dados, as evidências que fazem o seu argumento ser praticamente inquestionável. Beleza. Então, a gente já tem a base e as ferramentas na mão. Mas de que adianta ter as melhores ferramentas do mundo sem um propósito, certo? Elas se tornam inúteis. Então, agora, a gente vai fundo no porquê por trás de cada palavra que a gente escreve. Qual é o verdadeiro objetivo da comunicação? E o objetivo final, de acordo com o que a gente viu, se resume a uma expressão-chave: propósito comunicativo. Pensa bem, uma escrita de qualidade, ela não existe no vácuo, solta no ar. Ela é sempre escrita para alguém e com uma finalidade específica. A régua que mede a qualidade de um texto, no fim das contas, é o quão bem ele se encaixa nesse propósito. E falando sobre o propósito, uma das fontes que analisamos traz uma perspectiva bem particular. Ela propõe uma reflexão sobre o conceito de verbo, que aqui significa a palavra, a linguagem em si, só que à luz das escrituras sagradas. É uma abordagem que busca conectar o ato de comunicar a um significado mais profundo, mais transcendente. No fim de tudo, o que fica claro é que escrever é muito mais do que só técnica. É lógica, é arte e, acima de tudo, é propósito.
É sem dúvida uma das ferramentas mais poderosas que a gente tem. E por isso, a pergunta final não é só como escrever bem. A pergunta que realmente importa é, com essa ferramenta tão poderosa nas mãos, o que a gente quer construir? Para a Tuniv Dizeres, se você gostou, não se esqueça de se inscrever no canal, comentar e curtir.